Namastê. Boa tarde a todos. Eu vou pedir para a gente começar fechando um pouquinho os olhos, respirando. Então procure uma posição que seja boa, confortável. E vamos levar um pouquinho a atenção para a respiração. Quando a gente inspira, a barriga mexe um pouquinho. O abdômen vai um pouquinho para fora, as costelas vão se abrindo. O peito levanta. E quando a gente expira, relaxa o peito. Relaxa as costelas. Relaxa o abdômen. Percebendo a nossa respiração, a gente percebe o aqui e o agora. É uma maneira de trazer a nossa consciência para o aqui e para o agora. Então, inspira devagar. Respira tranquilo. E vamos inspirar juntos e vibrar 3 vezes o mantra Om. Vamos inspirar. Namastê. Então, meu nome é Tiago Leão. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sempre costumo dizer que a parte mais importante de um retiro são os alunos, né? Porque se não tivesse aluno, não teria retiro. Então, se vocês estão aqui, confiaram de estar junto com a gente nesses 4 dias, a gente fica muito honrado e muito feliz. Né? A gente poderia ter várias opções aí e vocês escolheram estar aqui. Isso é uma coisa que mostra que a gente está querendo, né, buscar um pouco mais do yoga, da meditação. Então essa disposição já é a coisa mais importante. Né? A gente poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas escolheu estar aqui. Isso é uma escolha. E muita gente tem essa escolha e não opta por esse caminho. Então eu fiquei muito feliz quando o Carlos Henrique me convidou. A ideia é até a gente fazer essa apresentação junto. Ele deve estar chegando porque ele foi lá no quarto e a gente sabe quando tem nenenzinha, né? Às vezes os planos mudam. Então ele deve estar chegando para a gente fazer essa apresentação junto. Mas se não chegar, não tem problema. A gente vai estar junto esses dias todos. Eu sou neto do professor Hermógenes. Queria saber aqui, quem conhece o professor Hermógenes? Quem já ouviu falar do professor ou já estudou? Todo mundo, né? Então,
Eu vou contar rapidamente um pouquinho da história do professor. Muita gente já escutou várias vezes, mas é bom a gente lembrar assim nesse início. O Carlos está chegando. O Carlos já escutou, com certeza. Então, o professor, meu avô, ele, quando tinha 35 anos, ele teve tuberculose. Ele era do exército, capitão na época, e quase morreu com a tuberculose. Naquela época, né, a tuberculose matava muito. E aí ele adoeceu muito, ele fez o tratamento médico tradicional da época, e quando o médico deu que ele estava curado, deu uma série de limitações para ele. Falou para ele, o senhor tem que se aposentar. Com 35 anos, 2 filhas pequenas, falou para ele, o senhor não pode fazer esforço, o senhor não pode fazer exercício, o senhor não pode trabalhar, não pode pegar suas filhas. Tinha toda uma limitação que o professor falou assim, poxa, mas como é que eu vou viver? Com 35 anos, né? O professor era muito brincalhão, a gente vai contar depois umas piadas aqui, porque era a marca dele. Ele até brincou com o médico, poxa, eu não posso apanhar sol, não posso apanhar chuva, não posso fazer exercício, não posso ficar muito parado. Ele só posso mesmo morrer, né? Morrer ainda pode, né? Então, e aí ele não aceitou essa cura, entre aspas, da tuberculose, né? E aquelas coisas, Carlos, por favor, quando isso aí, tá no papel de pai. Quando ele não aceitou, ele achou 2 livros, olha que interessante, lá no centro do Rio tinha uma livraria da 20, né? Ali perto do Largo da Carioca Antiga, né? E ele encontrou 2 livros, um livro em francês e um livro em inglês. E o mais engraçado é que o professor não falava bem nem inglês nem francês, mas ele viu as posturas, ele comprou o livro e resolveu levar para casa. E aí ele começou a ler os livros, e assim, um livro falava muito dos benefícios da parte filosófica, e o outro tinha mais posturas. E o de posturas, o professor, que era um indiano, ele também tinha tido um problema de doença pulmonar, olha que a coincidência, né? E o professor começou a fazer yoga no lugar menos propício, escondido dentro do banheiro. Por quê? Porque a minha avó, na época, não deixava, porque o médico tinha proibido. O médico tinha falado que ele não podia fazer nenhum tipo de exercício. E aí minha avó não deixava. Então, dentro do banheiro, ele começou a praticar os asanas, os pranayamas, a respiração, começou a estudar e começou a se transformar. Começou a ver a saúde dele melhorar muito rápido. E aí ele percebeu que era um tesouro, assim, aqui no Rio, no Brasil, na época, não se falava de yoga. Já existia até um professor em São Paulo, que era o professor Shimada, e teve também um grupo em Resende, muitos anos atrás, mas o professor nunca ouviu falar. Então eu sempre falo, ele não foi o primeiro, muita gente fala, o professor trouxe o yoga para o Brasil. Não, foi um dos que trouxe, foi um dos pioneiros. Talvez já até existissem outras pessoas trabalhando, mas ele não tinha conhecimento. E ele ele foi mudando tanto a saúde dele, a alimentação, o ânimo de viver, que ele falou, poxa, eu tenho um tesouro aqui na minha mão, eu não posso guardar isso para mim. E aí ele começou a estudar e escreveu o Auto-Perfeição com Hatha Yoga, que é o principal, quer dizer, o Auto-Perfeição e o Yoga para Nervosos são os 2 principais livros do professor. Isso no final da década de 60, mais ou menos. E o livro até hoje, né, é um best-seller, já vendeu mais, está na edição 57, eu acho, vendeu muito livro. E é um manual, quem conhece o Auto-Perfeição, é feito mesmo para as pessoas que às vezes não têm um professor, é lógico que o ideal é a gente fazer com o professor, sempre. Mas em muitos lugares do Brasil, ainda mais naquela época, não tinha professor de yoga. Então o livro ele é feito para você aprender e poder começar pelo menos a fazer em casa. Tanto que a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que receberam esse livro no presídio e começaram a praticar e se transformaram com o yoga. Então, quando o Carlos me convidou para a gente fazer esse retiro junto, eu fiquei muito feliz e ele sugeriu, né, yoga segundo o professor Hermógenes. Eu tenho um amigo professor que fala muito assim, o professor ele escolheu nascer no Brasil e trazer essa cultura, né? Talvez se ele tivesse nascido na Índia, ele poderia estar lá num ashram, num lugar,
com vários discípulos e talvez até mais reconhecido, mas acho que foi uma missão. E o professor, para quem conheceu pessoalmente, sabe que ele era totalmente averso a essa coisa de guru, de mestre, de iluminado. Ele era uma pessoa como a gente, normal, totalmente simples, né? E ele fazia questão disso. Então muitas pessoas vinham tratar ele como um mestre, como um guru, e ele falava: olha, eu sou professor, amigo de vocês, talvez eu caminhe há mais tempo, posso dar algumas dicas, mas eu não quero que vocês me coloquem. Até se ele tivesse aqui, ele ia brigar, que a gente botou aqui no altar, não é da vontade dele. Mas eu sei que para o Carlos e para mim, e para muitas pessoas, talvez alguns que estejam aqui, ele é um guru, por mais que ele não queira. O guru é uma pessoa que te tira de um caminho escuro, de dificuldade, de trevas e te leva para a luz. Isso é a palavra, guru é isso. Alguém que te tira de um caminho difícil e te leva para um caminho de luz. Foi isso que o professor fez na minha vida, acredito que era do Carlos também, ele pode falar, e de várias pessoas no Brasil e no mundo, né? Então, sem querer endeusar ou santificar, que não é essa a ideia, mas é uma homenagem. Ele foi um guru do yoga, pelo menos para mim. Não precisa ser para todo mundo, mas é um professor que tinha esse dom de te mostrar um outro caminho, te levar de um caminho difícil para um caminho mais fácil. Aí quando a gente fala, eu já vou passar para o Carlos, quando a gente vai falar um pouquinho método Hermógenes, não é que isso é uma patente ou é diferente do yoga tradicional. O que a gente ensina é yoga, é Hatha Yoga, não tem nada de diferente. O que a gente vai colocar aqui é um pouquinho da visão do professor em cima do yoga, como ele gostou de ensinar, como ele passa na academia, que são detalhes, mas é Hatha Yoga, tá? Não é yoga Hermógenes, não é nada diferente do que o yoga milenário e tradicional. É só a visão do professor, tá? Namastê. Bom, o Thiago já fez a introdução, eu perdi um pedacinho, perdão, fui lá dar uma ajudinha para a Juliana, trazer a Maria Clara, né, Maria Clara? E eu vou contribuir com essa abertura antes da gente entrar nos ensinamentos, do que a gente está chamando de método Hermógenes, mas o Thiago já esclareceu. Me vieram duas lembranças à mente. Uma tinha relação, com esse posicionamento do professor de não gostar realmente de ser tratado como um guru, de se colocar da maneira que o Thiago explicou. Uma vez estávamos eu, Thiago, o professor Hermógenes, e um amigo muito querido chamado Washington, na casa do professor Hermógenes, conversando. E dessa conversa a gente estava relembrando momentos que estivemos com o Sai Baba, com a Ama, com o Dalai Lama e outros mestres. Aí o Washington virou e falou assim: olha, eu nunca tive a oportunidade de estar com o Sai Baba, com a Ama, com o Dalai Lama, mas eu estou aqui agora com o professor Hermógenes. Aí o Hermógenes uniu as mãos assim impressa, olhou para o alto e falou: Deus, perdoa essa estupidez. Então ele realmente, ele tinha essa humildade extrema. Eu estou contando isso porque eu pessoalmente recebi do Hermógenes assim, da pouca convivência que eu tive com ele, mas um exemplo de como se colocar, um dos maiores exemplos que ele deixa para mim, porque eu considero ele um bodhisattva, assim, um ser que veio praticamente desperto, ou que se esforçou um bocado, para atingir o que atingiu, mas tinha esse poder de, através de uma ou duas palavras que ele trazia para alguém, de modificar profundamente a vida da pessoa. Um livro não chega praticamente na edição número 60, que já deve estar chegando aí esse ano ou outro, se não tiver muita força. E livro sobre yoga no Brasil vende muito pouco, que a gente é do meio da yoga, tem a impressão que vende muito, mas no meio da livraria vende muito pouquinho. Então, os livros dele trazem um poder incrível. Tem uma outra historinha que eu lembrei dele, que tinha um senso de humor muito legal, eu estava contando aqui.
né? Foi uma vez que eu e Juliana, num evento do Sai Baba, fizemos uma apresentação teatral de 5 minutinhos. Eu não tenho muito talento. Assim. A primeira vez que eu fiz isso, me botaram para representar um muro, né? E eu ainda errei na hora de virar. Meu único papel assim. E acabou a apresentação, o Hermógenes chegou para mim e falou assim: foi muito bom, muito bom. Aí eu falei assim para ele: professor, não pode mentir. Aí ele olhou para mim e falou: mas também não pode ser violento. Então vamos iniciar os ensinamentos. Eu vou entregar um bilhetinho. Tá. Então, todo mundo está conseguindo ver daí? Todo mundo consegue ver? Então, isso aí o professor escreveu no Autoperfeição, olha só. O yoga é milenar, né? Eu não vou ler tudo que vocês estão lendo, né? Mas, infelizmente, no Ocidente, estão desviando o yoga dos seus santos e sábios objetivos, reduzindo a ginástica a serviço da egoesclerose. Isso é lastimável. Isso, vocês imaginem que o professor escreveu no final da década de 50 e início da década de 60. Então isso já acontecia lá. Acho que para hoje isso só piorou. Infelizmente as pessoas confundem muito o que é yoga, né? Confundem com uma ginástica, confundem com outras terapias, confundem com uma série de coisas, né? O yoga, como o professor via e como eu vejo, e sei que o Carlos também, é uma filosofia de vida. Muito mais do que um caminho de exercício para o corpo, é uma transformação. É muito mais para a mente do que para o corpo físico. A gente trabalha o corpo, vocês fizeram aqui os asanas, é muito importante, os asanas são importantes, mas se isso não levar a gente a uma transformação mais profunda, é muito pouco. O professor costumava brincar que é igual você comer a casca da banana e jogar a banana fora. Você ficar no yoga pelo corpo é muito pouco. O yoga pode trazer uma transformação muito profunda no nosso ser, né? A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente sente, a maneira que a gente se comunica, a maneira que a gente ama, a maneira que a gente se alimenta. Isso tudo envolve a transformação que o yoga vem propor. Não que ginástica aqui não tem nada de pejorativo, tá, gente? Ginástica é maravilhoso, musculação, esporte, adoro esporte, faz bem para a saúde. Mas não é o objetivo do yoga. O objetivo do yoga é a gente se autoconhecer, a gente se autotransformar. Através do corpo que é o nosso instrumento, tá? Então, no Ocidente, no Brasil, mais ainda, ficou muito vinculado o yoga aquelas modelos muito bonitas, muito jovens, na capa da revista, que botam o pé atrás da cabeça, né? Aí a pessoa ali pergunta para você: poxa, professor, mas eu nunca vou fazer aquilo, né? Mas de repente eu também não vou fazer. Aquilo não é yoga. Tem um professor de yoga até famoso no Brasil, amigo meu, que fazia essas práticas mais difíceis que você possa imaginar, né? E aí ele tirava fotos e tal. E aí uma vez ele praticava uma linha muito intensa. E ele se machucou muito sério, quase ficou mesmo sem poder dar aula. E aí ele retornou ao Hatha Yoga. Ele percebeu que aquilo tudo era uma vaidade, era o ego dele que estava crescendo. E ele falava: poxa, eu praticava 6 horas por dia de asana para ter aquela performance, que é uma performance quase de circo, né? Aí ele mesmo botou, achei muito legal, ele botou assim: eu estava com o pé na cabeça, mas a cabeça estava onde? É essa que é a pergunta. Porque botar o pé na cabeça, às vezes, quem está no circo lá, aquele chinês de circo, né, faz isso com uma facilidade danada. Mas quer dizer que é yoga? Não é, né? Então, a gente precisa buscar os objetivos mais profundos que o yoga pode trazer para a gente. E aí o professor fala ali: yoga é milenar, né? Aqui no final ele fala uma coisa interessante: a ginástica a serviço da egoesclerose. Isso é um termo que o professor, não foi ele que criou, ele usava também. Esclerose todo mundo sabe, né? É um enrijecimento. Egoesclerose é a gente se achar, né, o rei da cocada preta, né? Como falam lá em São Paulo, como é que é a última bolacha do pacote.
É a gente se achar melhor do que os outros. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no nosso caminho. O professor brincava muito com isso também. Ele falava, às vezes, o perigo é a gente ter um ego espiritualizado. Então, porque eu faço yoga, porque eu faço meditação, porque eu falo baixinho, mansinho, eu sou melhor do que alguém. Ou porque quem não está aqui com a gente, está lá fora, no carnaval, é pior do que a gente. Isso é totalmente inadequado para o yoga, né? A gente faz yoga para ser melhor para os outros. O professor falava isso, não melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Quem está lá no carnaval está se divertindo, está no seu caminho, está feliz, e a gente escolheu estar aqui. Então, isso é uma coisa muito que a gente vai falar muito esses dias. Como analisar o nosso ego, como perceber o nosso ego, como administrar o nosso ego, porque senão pode crescer um orgulho, né? Não, eu faço yoga, eu estou num retiro de yoga, eu sou uma pessoa muito evoluída. As pessoas que estão lá estão, né, ainda estão num nível muito baixo, não tem esse discurso, tá? Quando quiser. A última vez que eu tive com o professor Hermógenes, eu não sabia que seria a última vez, foi muito interessante, que na hora que, inclusive o retiro foi aqui, na hora que a gente estava saindo para cá, né, a gente perguntou assim para ele, professor, né, era um retiro do Instituto Hermógenes, o senhor gostaria que a gente passasse alguma mensagem? Isso tem muito a ver com a aula que eu dei ainda agora. A mensagem que ele pediu para a gente passar foi assim, olha, lembra que eu vim para diminuir a sensação de distância, né? Às vezes parece que a gente está muito distante de Deus, mas isso é uma impressão que a mente cria. Então é importante lembrar que essa yoga milenar tem esse objetivo, né? Da gente vencer essa sensação de separatividade. Isso é uma coisa muito bonita que a gente também vai falar em alguns momentos. Para o yoga, a natureza do ser humano, a natureza Satchitananda, né? Consciência, verdade, bem-aventurança. É a mesma natureza do Criador, de Deus. Então não tem separação. A separação é uma separação aparente. Brahma e Atma são a mesma coisa. Um é o produto do outro, mas da mesma matéria. É feito da mesma matéria, da mesma essência. A gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas isso faz total diferença. Essa filosofia, o yoga, afirma que a gente já é paz, que a gente já é felicidade, que a gente já é consciência e já é amor. Então não seria uma coisa que eu deveria adquirir de nenhum lugar ou de nenhuma pessoa. Seria uma coisa que eu deveria descobrir dentro de mim, porque eu já sou, né? Por favor. Então, outro pensamento do professor em outro livro, Yoga Caminho para Deus. As grandes distâncias são vencidas por pequenos passos, desde que esses nunca se afastem do rumo e nunca deixem de ser dados. Isso é muito bonito, né? Porque às vezes a gente se acha, né? Ah, mas yoga não é para mim nessa vida, não, é muito difícil. Meditar é muito difícil, me transformar é muito difícil. Ter um sadhana, uma prática, é muito... Eu não consigo, não, minha mente é muito agitada. É o que eu mais escuto de aluno, que a gente fala assim, vamos meditar. Não, meditar não é para mim, não. Eu sou muito agitado. Aí eu falo assim, mas você que mais precisa. Então, né? Se a gente já tivesse uma mente totalmente calma, talvez nem precisasse meditar. Mas hoje, com a correria, a vida, né, agitada que a gente leva, às vezes a gente acha que isso tudo é muito difícil, inacessível. Meditar todo dia, nem pensar. Tem tanta coisa para fazer, mas se a gente começa com um passozinho pequenininho, né? 5 minutos de meditação por dia, 5 minutos. Não é possível que alguém aqui fale que não tem 5 minutos. Pode não querer praticar, aí é outra questão. Agora, falar que não tem tempo é o que o professor chamava de racionalização, né? A gente descobre uma desculpinha para nossa mente aceitar e a gente agir como se aquilo fosse verdade. Isso chama racionalização. Eu não tenho tempo para meditar. É mais fácil eu falar que eu não tenho tempo do que eu ter que sentar e tentar meditar e me esforçar um pouco para meditar, né? Então fica um pouco no campo da
das nossas desculpas. Tem um ensinamento muito simples do Sai Baba que ele diz assim: vocês têm tempo para namorar, para ir ao cinema, para trabalhar, para ir ao médico, para passear. Como é que vocês não conseguem 5 minutos para meditar? Né? E a gente vê que quando surge um problema, um imprevisto, a gente arruma tempo rapidinho, né, para resolver. Então é uma reflexão importante mesmo, porque a gente sempre acha que vai poder fazer depois. Né? Mas chega uma hora que a gente vê que passou o tempo e a gente desperdiçou. Isso fica muito claro que, assim, eu também lá no Instituto, né, o Instituto Hermógenes tem quase 60 anos, e a gente recebe muita gente que fala assim, que praticou lá durante muitos anos, né, aí se afasta, porque a vida muda, ou muda de trabalho e tal, aí volta depois, né, aí fala assim, nossa, aquela época que eu praticava aqui, poxa, era tão bom, eu me sentia tão bem, eu estava tão equilibrado, aí eu me afastei disso tudo. Porque não é fácil mesmo a gente conseguir manter uma disciplina, né, durante muitos anos. Mas é isso que vai dar base para realmente a gente modificar. Eu falo muito com meus alunos lá, o professor me ensinou isso. Às vezes a gente fala assim, eu faço yoga terça e quinta às 8 da manhã com o professor Carlos. Isso é quando a gente vai à academia praticar lá com o professor e com a turma. Mas o yoga não é para ser reduzido a 1 hora ou 2 horas por semana, porque senão fica muito desigual, né? A gente leva a semana inteira se estressando, trabalhando, acumulando tensões e leva 1 hora para relaxar a semana inteira. Faz efeito, mas aí a gente está reduzindo o yoga a tipo uma aspirina para dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça, eu vou lá, faço um pouquinho de yoga, melhoro um pouquinho e depois sigo minha vida totalmente fora do yoga. Aí a dor de cabeça volta. E aí eu estou tratando o yoga como um remedinho, né? Pode passar mais uma, querido, por favor. Então, quando a gente fala o método, é aquilo que eu falei, né, gente? Não é diferente, tá? É a maneira que a gente ensina no instituto, que o professor ensinou nos livros. E aí ele coloca, é um autotreinamento, não um tratamento. Não há paciente. O aluno tem que buscar sua própria melhora. Isso é muito legal, porque assim, às vezes a medicina, hoje em dia tradicional, se reduz muito a tratar doença. Olha sempre para a doença, né? É patocêntrica, ou seja, tem a doença como centro. O yoga é higiocêntrico, ou seja, a gente procura a saúde. Porque nem sempre a falta de doença é saúde. Saúde é um conceito muito mais amplo do que só falta de doença. Então, e aí uma coisa interessante, não tem um paciente. Por que o nome na medicina, no hospital e tal, é paciente? Porque ele fica passivamente esperando que o remédio ou o médico cure ele. E a gente se acostumou assim. A gente quer que as coisas resolvam. Eu vou lá, tomo um remedinho e pronto. Agora, eu realmente mudar as minhas emoções, mudar os meus pensamentos, mudar a minha alimentação, dá trabalho, é difícil. Mas é isso que vai permitir a gente ter saúde ou não. Né? Tem hoje em dia no Facebook o pessoal bota muita coisa, né? Não é na farmácia que a gente compra saúde, a gente compra saúde na feira. Na farmácia a gente trata a doença. Então onde a gente se alimenta, o que a gente se alimenta, e quando a gente fala de alimento, né, Carlos? Não é só comida. Tudo que entra na nossa consciência é uma alimentação. Então o que a gente vê, né, o que a gente lê, as conversas que a gente tem, o nosso celular, tudo que a gente recebe ali, repassa e conversa, aquilo tudo... Acerta não, pai. Vai pegar lá a tela. Então, o yoga dá esse poder pra gente cuidar da nossa saúde. A nossa saúde é a nossa responsabilidade. É lógico que em algum momento a gente vai adoecer. Aí sim, tem o médico, aí tem o hospital, e graças a Deus que tem. Não sou contra médico e contra remédio, não. Pelo contrário, nem um pouco radical. Eu acho que se é necessário, a gente tem que tomar o remédio, tem que ir no médico. Agora, a gente pode tentar evitar, né?
Se a gente consegue uma saúde... O professor é um exemplo dos dois. O professor, até 90 anos, o Carlos conheceu bem, viajava o mundo inteiro. Ficava de cabeça para baixo, ia para a Índia, ia para Portugal, dava palestra, fazia retiro, com 90 anos. De 90 aos 94, a saúde piorou, né? E ele chegou a ter Parkinson e tudo. E ele foi tratado por um médico, ele tomou remédio, não se recusou de maneira nenhuma a fazer o tratamento. O tratamento ajudou muito a ele. Agora, até os 90 anos, eu não lembro do professor tomar uma aspirina para dor de cabeça. Ele faleceu de quê? Ele faleceu com 94 anos, ele teve Parkinson. Então, assim, foi um pouco da idade e um pouco da doença também. Mas o remédio ajudou bastante, assim. No final, o tratamento médico fez muita diferença. Mas faleceu tranquilo, assim. Agora, até 90 anos, nunca entrou numa farmácia. Era engraçado que, assim, era muito difícil o professor ir para o hospital, porque ele não sabia que era hospital. Nunca tinha estado internado. Então, colocar ele no hospital e ele ficar internado, para ele era um outro mundo, né? Ele não sabia o que era aquilo. Ter que tomar remédio com hora marcada. Então, isso é um testemunho de vida que, se a gente cuidar da nossa saúde, a gente pode evitar uma série de problemas que levam a gente a esses remédios. E fora que hoje as pessoas tomam remédio, né, se automedicam, tomam remédio em excesso. Você vê que a única coisa que cresce no Brasil é a farmácia, né? Farmácia não quebra, não tem crise. Você vai na Tijuca, é a capital mundial da farmácia. Né? Isso é uma farmácia do lado da outra. Uma esquina você conta 5, assim. Isso aí não tem crise, nesse setor não tem crise. Por quê? Porque a gente está cada vez tomando mais remédio. E não está tendo saúde, porque você está tomando mais remédio e não está tendo saúde. Se estivesse resolvendo, daí vai lá, né? Mas não está resolvendo. É muito legal, assim, a gente fala yoga e quando a gente entra achando que é só asana, ou que é asana e cantar mantra, se abre um universo na nossa frente. Em muitos livros do professor Hermógenes, ele vai falar sobre o Yoga Sutra, que é um dos principais livros da tradição, escrito por Patanjali. Talvez o livro que funde assim, a tradição da yoga. E no Yoga Sutra, Patanjali coloca o yoga como um método de 8 membros. E é legal a gente olhar para isso para chegar no ponto que o Thiago falou. Os 8 membros são yamas e niyamas. Eu vou até falar sobre os yamas depois da manhã, que são os preceitos éticos. Aí depois vem asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Aí eu vou traduzir isso para quem está chegando. Né? Asana são as posturas físicas, pranayama é o controle do prana, da energia vital, se dá principalmente através de técnicas de respiração. Pratyahara, abstenção sensória, a nossa capacidade assim, de se recolher internamente de maneira que tudo aquilo que habitualmente é percebido pelos 5 sentidos não nos atinja. Dharana, concentração mental, dhyana, meditação. E o samadhi seria a meta mesmo, né? O estado de supraconsciência, descobrir quem somos nós, além do corpo e da mente. Então é legal a gente entender o seguinte: através dos yamas e niyamas, a gente estabelece uma relação saudável com o outro e com a gente mesmo. Os yamas regulam as nossas relações em sociedade, não mentir, não roubar. Depois os niyamas, contentamento, pureza. A gente vai falar sobre isso durante o retiro. Aí vem asana. Praticando asana, a gente cuida do nosso corpo físico. Pranayama. Praticando pranayama, a gente cuida do nosso corpo energético. Pratyahara, abstenção sensória, a gente cuida do nosso corpo emocional. Uma prática de Pratyahara traz uma tranquilidade incrível. Dharana, a gente cuida do nosso corpo mental, concentrando a mente. Dhyana, a gente meditando já cuida de um mental mais sutil, uma dimensão mais pura da mente que a gente acessa meditando para chegar no samadhi, para a gente começar a perceber o nosso ser espiritual. Então, a prática da yoga é um convite para a gente assumir a responsabilidade. Eu lembrei disso por causa dessa palavra que o Thiago falou.
a gente deixa de ser simplesmente paciente, né? A gente assume a responsabilidade pela nossa saúde em todos esses níveis. E legal é que yoga não tem nada que você seja obrigado, né? Ninguém é obrigado a nada. É uma prática que sugere uma expansão de consciência. À medida que você vai percebendo que é importante e que é possível, você vai se interessando por praticar mais e mais. E daí a gente percebe que realmente a gente pode assumir o controle, né, sobre a nossa mente, emoções, energia e corpo. E a gente sabe hoje, a ciência está totalmente de acordo com o que os yogis dizem há milênios, e o professor Hermógenes, principalmente através do yoga para nervosos, expõe isso de forma brilhante para a gente, que a doença física é o último estágio de uma desordem muito mais profunda, que começa no campo sutil. Né? Então, através do yoga, a gente tem a possibilidade, né, de recuperar a saúde, lembrando que uma pessoa que está doente deve procurar antes um médico. De maneira alguma a gente está propondo que haja uma substituição, né? O profissional habilitado a tratar isso é o médico, que vai ter um diferencial, claro, mas através do yoga pode ajudar a recuperar a saúde física, um desequilíbrio emocional, mental e até mesmo, né, eu diria até que a técnica é feita para isso, a gente tem um aprofundamento no conhecimento espiritual. Mas a palavra-chave é essa, responsabilidade. A gente deixa de delegar para o outro, e mesmo tendo um guru, o guru vai falar assim, olha, eu estou te dando o ensinamento, o caminho, até a bênção, mas você vai ter que percorrer o caminho, né, por você mesmo. Então a gente tem um tesouro precioso, né, quando a gente conhece o yoga. Né, tradicionalmente, Parvati, a consorte de Shiva, né, pede para ele, né, oferecer para a humanidade algo para ajudar a gente a superar o sofrimento. Aí Shiva oferece o yoga para a gente. E no Brasil a gente tem essa bênção, né, como disse o Tiago, não foi o primeiro, mas é o grande difusor, que é o professor Hermógenes, que com uma energia, com um conhecimento, com um carisma, com uma clareza incrível, né, assim, lança o yoga para a gente. Graças a ele a gente está aqui falando no yoga dessa forma. É isso que o Carlos falou, é muito importante, né? O Yoga Sutra é talvez realmente o principal livro do yoga, e ele começa logo dizendo para a gente o que é o yoga, né? O principal sutra, talvez de todos, do Yoga Sutra é Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a sensação das modificações da mente. Essa é a definição mais clássica do yoga. Então está falando de pensamentos, de mente, não está falando de asanas em si. E mesmo dentro do Yoga Sutra, que é um livro que tem 196 sutras, apenas 3 vão falar de asanas, de corpo. Todos os outros vão tratar dessa yoga da filosofia, a yoga mental, a yoga do estudo, a yoga da meditação. Então daí a gente pode trazer a importância do yoga fora do tapetinho. Não que não seja importante fazer as posturas, é importante. Mas a gente tem que ver que o yoga vai muito além. Se a gente restringe, a gente fica só na superfície, fica ali só na brincadeira, né? Nos asanas ali. Faz bem. Tem um professor, o João Batista, né, lá do Instituto, que tem 50 anos dando aula lá, um senhor muito querido, professor da Tati, ele fala assim, Tiago, o yoga até quando feito errado faz bem. Até quando mal feito faz bem ainda. Mesmo quando você faz o asana errado, ainda está fazendo bem para aquela pessoa. Então, assim, é lógico, né? Não pode levar isso ao pé da letra, mas dá para entender que mesmo quando a gente não mergulha, ainda fica na superfície, aquilo ali vai te fazer bem. Mas se a gente mergulha, a transformação é muito maior. Né? E o Carlos lembrou bem, eu acho que o grande mérito do professor foi beber dessa filosofia milenar, dessa coisa sagrada da Índia, do Sanskrit, do Bhagavad Gita, das escrituras, e trazer para a gente em português, com exemplos nossos do dia a dia, comparando ao Evangelho do Cristo, comparando as outras religiões, mostrando que o yoga não está só na Índia.
Porque às vezes quando a gente entra no yoga, a gente canta para Shiva, para Ganesha, a gente vai cantar, vai ter uma Mahashivratri, é muito importante, a gente vai falar depois. Mas o yoga não é só do indiano, o yoga não é só de quem vai à Índia. O João Batista mesmo é um baita professor, uma pessoa que eu tenho uma reverência muito, nunca foi à Índia. A vida inteira deu aula no Brasil, estudou no Brasil, ensinou no... Então o mérito do professor foi beber essa fonte milenar que o yoga traz e transformar para a gente de maneira que a gente entenda mais fácil e possa praticar na nossa vida diária, simplificando, porque quanto mais fácil, aí tem a possibilidade de a gente fazer. Se a gente dificulta muito, a gente não faz o simples, não vai fazer o mais difícil, né? Tem uma amiga que foi para a Índia, a Heloísa, que interpreta, eu não sei nem se estava com o seu avô. Mas ela gosta de contar que no ashram de Swami Shivananda, um dos ashrams mais tradicionais lá, uma grande referência até mesmo para o professor Hermógenes, né? O grupo foi recebido por um Swami, fez muitas práticas lá, recebeu muitos ensinamentos, adorou, e na hora de ir embora, na hora de se despedir, o Swami falou, então, vocês podem levar esse yoga para o Brasil. Mas não precisa cantar para Shiva, para Lakshmi, para Durga. Pode cantar também, claro. Vocês podem cantar para Maria, para Jesus, para o Espírito Santo. Né? Que o que importa é o que está por trás disso. Então, se a gente entende yoga como união, né? União com Deus, qualquer método dentro de qualquer instituição que propicie, né, o despertar dessa consciência do ser divino em nós, em tudo, é yoga. E o professor utiliza muito, no primeiro momento, a linguagem cristã. O livro que eu mais gosto e indico é Yoga, Caminho para Deus, porque ele vê com clareza o yoga no Evangelho. A gente diz, a tradição diz que existem 4 caminhos principais e que a partir desses 4 caminhos, muitos outros vão se desdobrar, que é o caminho da ação, do conhecimento, da devoção, da introspecção. Então o professor Hermógenes, nesse caminho, vai citando frases de Jesus e enquadrando, por exemplo, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz, essa é yoga da sabedoria, do discernimento. Amar a Deus acima de tudo, ou com toda a força, com toda a mente, com todo o espírito, diz, essa é yoga da devoção. Tem uma frase que diz, a fé sem obras é morta. Essa é uma frase da Karma Yoga, da Yoga da ação. Tem uma hora que ele diz, na hora que você for orar, entra no seu quarto, fecha as portas, as janelas, se recolhe ali no mais íntimo possível, lá o Pai vai falar direto com você. Então ele ajuda a gente a perceber no cristianismo essencialmente o mesmo conhecimento que vem do Bhagavad Gita, do Yoga Sutra. E a partir do momento que a gente vai tendo essa clareza, e o professor fez muita diferença para ajudar a gente a entender isso, a gente vê que no budismo, no islamismo, no masdaísmo e em muitas outras tradições, por mais que no campo da aparência, na forma que o ensinamento foi colocado, no ritual que é proposto, pode parecer que são coisas muito diferentes, mas por trás o mesmo yoga. Assim, o mesmo método que, como o Tiago colocou, vai ajudar a aquietar essa mente e a gente vai perceber o que tem por trás dela. A gente, uma hora, vai despertar essa consciência do eu e o Pai somos um. Isso é yoga, eu e o Pai somos um, não somos separados. Já? Então, ali o professor dá umas dicas, que o yoga não pode deixar de ser holístico, mobilizar todo o sistema que somos, corpo, energia, emoções, pensamentos, convicção e espírito. Isso a gente está falando já desde o início, o yoga não é só para o corpo físico. O yoga ele é mais profundo quando a gente vai para o nível mental, para o nível sutil, para o nível de energia, do espírito, Professor, como o Carlos falou, o espiritismo também, O professor era muito amigo do Chico Xavier. Então, quanto mais simples é esse ensinamento e mais praticável, mais eficaz ele é. Se a gente fica dificultando muito, e tem professores hoje em dia no Brasil
muito bons, muito qualificados nas escrituras, no sânscrito. Eu mesmo gosto muito da Glória Arieira, minha professora também, não sei se alguém aqui conhece, mas é uma pessoa que estuda profundamente as escrituras. É lindo, é maravilhoso, mas às vezes é para um público, né? Um público que já está mais direcionado a essa busca na Índia mesmo. Mas o yoga, de maneira geral, é para todos, não tem distinção. Isso era uma questão que o professor fazia. O yoga é para todos, tem que ser para todos e tem que ser disponível para todo mundo. Não pode separar quem fala sânscrito, quem não fala, quem pode ir à Índia ou quem não pode. Não existe isso. Então aqui o professor já dá uma dica, ó. A gente não pode, corpo, energia, emoções, pensamentos, convicções e espírito. É muito comum, o Carlos deve escutar isso também, a Tati também, quem dá aula aqui, acho que tem outros professores, que o aluno chega e fala assim: poxa, Thiago, eu não sei o que acontece no yoga, eu faço os asanas, faço as posturas, mas eu me sinto muito mais livre, muito mais aberto, parece que solta algumas coisas, parece que me liberta não só o físico, mas o emocional, o espiritual. Eu sinto uma abertura quando eu estou praticando, porque o yoga realmente trabalha nesses níveis. Muitas vezes a gente não percebe, a gente está ali fazendo asana, está com dificuldade, aí sente assim a dificuldade de esticar a perna, ou de, ficar ali naquela posição. Mas por que fazer aquela posição? Por que existe aquela posição? O que aquela posição libera no nosso corpo de emoções, no nosso corpo de energia, no nosso canal espiritual, nos nossos chakras? Isso tudo é muito mais profundo do que simplesmente o trabalho mecânico. O trabalho mecânico que vai propiciar muitas dessas coisas. Mas é muito comum eu escutar: poxa, eu tinha, muita dor de cabeça e comecei a praticar yoga. Não que você tenha feito nada específico para dor de cabeça, mas o simples fato da pessoa começar a praticar yoga, respirar melhor, aprender a relaxar, essa dor de cabeça sumir. Porque talvez essa causa da dor de cabeça não tivesse nem no corpo físico, tivesse, talvez num sentimento mal trabalhado, numa emoção, em alguma outra coisa. Então o yoga realmente trabalha todos esses corpos. A gente não tem só o nosso corpo físico. Esse é um dos corpos, Eu vou até propor uma experiência agora com todo mundo. A experiência vai ser a seguinte: eu peço que vocês coloquem as duas mãos assim, como eu estou colocando. O que significa na nossa cultura esse polegar apontando para o alto? Que está tudo bem, tudo certo, estou gostando, está aprovado. Então, eu vou pedir que vocês daqui a pouquinho fechem os olhos e eu vou falando algumas coisas e vocês vão repetindo mentalmente. E enquanto repetem mentalmente, fazem assim, que é como se fosse um reforço, Eu olho para alguém e faço assim. Então vamos lá, fechem os olhos, podem fazer essa movimentação. Isso. Maria Clara, tá tudo bem, Quando ela cai ou alguma coisa cai, ela fala assim: que alto. Que alto. Então vamos lá. Polegar para o alto, fecha os olhos, movimenta a mão e repete mentalmente: tá tudo bem, tá tudo mentalmente, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu estou adorando, tá maravilhoso, tomara que tenha mais, excelente, muito bom, estou gostando muito, incrível. Ok, pode abrir os olhos, deixar a mão. Alguém teve dificuldade? Acredito que não, pelo contrário, tenha feito isso com muita facilidade. Agora a gente vai repetir a experiência, só que fazendo isso aqui, com as duas mãos ou com uma só, e fazendo para baixo, ok? Fechem os olhos, podem começar a movimentação, e vocês repetem mentalmente, mas repete com firmeza. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, excelente, eu estou adorando, muito bom mesmo, nossa, como eu estou gostando disso. Ok, que já tem gente fazendo careta. Alguém se sentiu mal? Algumas pessoas, algum incômodo?
Parece ironia, né? Parece ironia. O rosto vai fechando, né? Eu gosto muito desse teste para ajudar a gente a entender um pouquinho, porque tem muito mais para entender dessa história. Quando eu faço isso aqui, o que significa isso aqui? Significa o corpo expressando uma posição mental e emocional. Tá tudo bem e tem uma alegria. É o corpo expressando isso. Não existe separação de corpo e mente. Isso aqui é o corpo falando. Então, se eu faço isso aqui com o corpo e repito algo que é contrário a isso com a mente, dá um curto-circuito dentro. Isso ajuda a gente a entender o quê? Esse aqui é o ponto. Quando a gente coloca o corpo numa postura do yoga, essa postura está expressando algo que existe no nível mais sutil. E é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que um pensamento, que uma emoção faz com que o corpo se expresse de uma determinada forma, se eu estou triste, cabeça para baixo. A pessoa muito orgulhosa, às vezes, anda assim, até chamam lordose, posição de lorde, assim. Uma pessoa muito agitada fica batendo o pé enquanto fala, muito ansiosa. Da mesma maneira que um estado mental e emocional afeta a maneira que o corpo gesticula, se coloca, a maneira que a gente coloca o corpo traz uma transformação no nível mental e emocional. O simples fato de eu fazer esse gesto e me concentrar aqui é capaz de influenciar a minha mente a se tornar mais positiva, mais receptiva. Então é muito interessante a gente entender isso. Uma pessoa que só pratica Hatha Yoga, mas faz as posturas com muita presença, respirando com atenção, com qualidade, é capaz de obter uma transformação extraordinária num campo mais sutil. E é claro que o estudo filosófico vai dar o suporte para que, com consciência, a gente esteja fazendo essa transformação. O professor chamava de metanoia, não é isso? É isso, metanoia do grego, A mudança da mente, quer dizer, tudo está no nosso mental, A maneira que a gente pensa, a maneira que a gente vê o mundo, a maneira que a gente se sente. É muito importante, no yoga a gente fala muito isso, atitude mental, uma atitude positiva, é importante, O professor era muito brincalhão, A gente não pode ser, que nem ele falava que tinha uma senhorinha, que ele perguntava assim, e a senhora, tá bem? Ela, hoje eu estou melhor que amanhã. Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que é assim, a gente brinca, mas é assim, hoje eu estou melhor do que amanhã. Então, se a gente, eu sempre falo isso, eu falo muito com meu filho, se a gente escolhe acordar e quer um motivo para reclamar, a gente tem motivo para reclamar. Sempre tem. E se a gente escolhe e tem um motivo para agradecer e para ser feliz, a gente também sempre tem. É escolha, isso é escolha, gente. A gente pode ficar a vida inteira reclamando, vai ficar a vida inteira reclamando, vai sofrer com isso. Ou a gente pode ver as coisas pelo lado positivo. É uma escolha. É difícil mudar? É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E treinar isso ajuda muito. No yoga, Carlos, a gente tem o Sankalpa. Sankalpa é uma determinação. É você criar uma frase de poder, ou você pegar uma frase das Escrituras, ou você pegar uma frase da Bíblia e você repetir com convicção. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Todo dia acordar e repetir, ou entrego, confio, aceito e agradeço. O professor gostava muito de, hoje eu estou melhor sobre todos os aspectos da minha vida. Todo dia acordar e repetir, todo dia acordar. Pode parecer no início falso, e vai parecer mesmo, pode ser no início bobeira, mas se a gente repete, a mente vai acompanhando e vai transformando o corpo, vai transformando a vida. Agora, muitas vezes a gente faz o ao contrário, eu sou muito teimoso. Quem não fala assim, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu sou muito irritado, ou eu sou preguiçoso, não, eu sou meio preguiçoso para isso. Eu tenho, por exemplo,
Eu falo isso e sempre caio nesse exemplo. Dificuldade de computação. Eu não gosto muito de computador. E eu e ele, a gente não se dá muito bem. Ele já sente... Mas quanto mais eu falo, mais reforço e pior eu fico, né? Então eu já estou trabalhando isso. Você vê que hoje já eu que montei, estou todo orgulhoso. Estou tentando, hoje ele funcionou. Mas é engraçado, vários lugares eu vou dar palestra e na hora que eu boto o PowerPoint, pum, não funciona. Eu estou aqui. Tá vendo? É você que está me salvando hoje. Mas se a gente reforça, gente, e a nossa mente tende a isso, né? A levar a gente para o mais difícil. O professor tem um videozinho, até depois se vocês quiserem vejam no YouTube, que ele fala, nossa mente, isso há muitos anos atrás, ele como professor era uma pessoa, né, de visão, a nossa mente é um computador. Se a gente alimenta de coisas ruins, vai sair ruim. Se a gente alimenta de coisas boas, vai sair coisas boas. Pronto. É isso, não tem mistério. E isso hoje em dia a ciência, a medicina, os estudos comprovam. Né? O efeito placebo, quantas pesquisas são feitas em cima disso? Dão uma pílula de açúcar para um grupo e dão uma pílula verdadeira para o outro. Às vezes o pessoal que está tomando a pílula de açúcar tem resultados melhores do que os que estão tomando a droga, porque acreditam que aquele açúcar ali está fazendo efeito. Isso tem muita pesquisa em cima disso. Então o yoga vem nesse sentido, a gente mudar a nossa maneira, mudar o nosso olhar, mudar, e principalmente com a gente mesmo, porque às vezes a gente é muito autocrítico, a gente se cobra demais, a gente quer ser perfeito, a gente quer resolver tudo, quer tudo do nosso jeito, e isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente quer ter o controle, e a brincadeira é, existe um controle, mas não está na nossa mão. Não está na nossa mão. Está na mão de Ishvara, de Deus, de como a gente queira chamar, da consciência, da natureza, do karma. A gente pode escolher o nome que a gente vai dar, mas não está na nossa mão. Tudo que a gente quer que esteja na nossa mão, não está. Por isso o mantra do professor, entrego, confio, aceito e agradeço. Essa eu tenho que entregar. Se eu não entregar, nada vai acontecer. Você passa, né? Aproveitar que está dando certo. Isso aí a gente já falou, é higiocêntrica, né? Patocêntrica. Então é para uma reeducação. O yoga, na verdade, é isso, é reeducar a nossa maneira de viver. De maneira muito simples, com muito amor, com muito carinho, com a gente mesmo. Eu tenho um amigo também muito querido que ele fala assim, tem dois caminhos, na manha e na marra. Professor, na marra quase nunca dá certo. Então a gente tem que levar na manha. A gente tem que, talvez, eu falo por mim, tem que melhorar muita coisa? Tem que mudar muita coisa? Tenho. Mas cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. O professor também falava isso, a natureza não dá saltos. Não adianta de um dia para o outro eu vou ser a pessoa mais otimista do mundo. Agora eu estou com tudo. Se não é verdadeiro, se não é natural, também não vai dar certo. Então cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. E no asana também, né? Pegando essa ideia de cada dia um pouquinho, né, o Tiago enfatizou, cuidado para você não utilizar a mente contra você mesmo, né, repetindo algo autodepreciativo, por exemplo. Então, sem entrar em detalhes, né, no Yoga Sutra a gente encontra muito ensinamento precioso. Um deles são os 5 kleshas, são os 5 obstáculos, traduzido também pelas 5 aflições. Quando a gente lê 5 obstáculos, a gente tem que se perguntar, 5 obstáculos para quê? Para a meta da yoga, né? Que é aquietar a mente, é a união com Deus, uns chamam de iluminação, de autorrealização. E os primeiros 2 são, o primeiro, que é o klesha raiz, é o principal, ignorância espiritual. E o segundo é a identificação com o falso eu, vou colocar assim para ficar mais simples. Acreditamos nesse instante que aquilo que nós somos é esse corpo e o nome que ele recebeu. Né? E esse corpo e o nome que ele recebeu, a nossa personalidade tem uma série de padrões. E nós nos identificamos tanto com isso que nós passamos a acreditar que nós somos isso. Então eu dou uma sugestão, né, que eu já recebi de alguém, que parece algo extremamente simples,
talvez não muito eficaz, mas faz muita diferença. Quando a gente perceber um padrão que não é muito favorável, tipo muita raiva, ou dificuldade para aprender alguma coisa, ou seja lá o que for, existe uma tendência, quando há essa identificação com a personalidade, de dizer assim: eu sou burro, ou eu sou estourado, eu sou ansioso. Eu sou, talvez seja o mantra mais poderoso que existe. Eu sou. Quando você complementa isso, você está autodecretando para você mesmo que você vai se expressar dessa maneira. Então, a sugestão que eu deixo para todo mundo, e todos nós temos assim, arestas para aparar, é trocar o eu sou pelo eu estou. Quando a gente reparar algo que a gente precisa transformar, purificar, modificar, quando eu repito, eu sou ansioso, como é que meu cérebro entende isso? Que eu sou, o que eu sou, eu não posso deixar de estar. Então eu estou fazendo um autodecreto e me aprisionando nessa condição. Mas quando eu digo eu estou ansioso, eu estou com raiva, eu estou triste, não eu sou triste, eu não nego o que está acontecendo. E também não entra em contradição. Então, assim, eu estou triste. Quando eu digo estou, eu já estou criando a condição de deixar de estar. Então, abandonar o eu sou e adotar o eu estou. E depois que a gente vai aprofundando um pouquinho mais, a gente nem precisa mais disso. Que eu já vou poder afirmar, eu sou aquilo. Mas aí é um outro assunto. Talvez seja importante passar por esse estágio. Sempre que você perceber a sua mente afirmando, mas eu sou assim, olha para isso e diz, eu sou assim, não, eu estou. E o que eu estou, eu posso deixar de estar. Porque é fundamental que a gente acredite nessa possibilidade. E yoga é uma disciplina de libertação mesmo. Quando Jesus diz, conheçam a verdade, ela vos libertará, ele está falando que no momento nós não conhecemos a verdade, porque senão ele não falaria conheçam a verdade. E se ele diz e ela vos libertará, ele está dizendo que enquanto não conhecemos a verdade, enquanto ignorantes, estamos presos. E esse é o desafio, a gente reconhecer que é uma condição de aprisionamento dentro da própria mente, e fazendo asana, repetindo mantra, contemplando ensinamentos, de repente a gente se liberta. Eu que tinha um padrão grosseiro, agora consigo falar de forma mais doce. Eu que tinha um padrão explosivo, agora consigo lidar com a situação de forma mais calma. Eu que tinha um padrão egoísta, me vejo olhando mais para os outros, com mais facilidade de compartilhar. Então, quando a gente entra em contato com o ensinamento, ele propõe algo como perdoar 70 vezes 7, rezar por quem te persegue e assim por diante. Cuidado com a mente que diz assim, mas isso é para Jesus, isso é para o Buda, porque eu sou assim. Lembra que Jesus e o Buda, em alguns momentos, eles também estiveram assim, mas conseguiram ir além disso e conquistar o ideal. E a gente está indo nessa direção do ideal, como o Tiago colocou para a gente através da Hermógenes, sem pressa, passos curtinhos também levam a gente lá. E o que importa não é a velocidade, é a direção. Porque se a gente estiver andando na direção certa, a gente vai chegar. Mas se a gente estiver andando muito rápido, a direção errada, quando a gente vê, já se distanciou muito. Então, o professor diz assim, todos somos filhos da eternidade, e não tenham pressa, mas busquem assertividade, assim, na direção que caminham. Paz, obrigado. Então, isso são coisas bem do método, a gente chama assim, do professor, lá no Instituto. Não cria dependência, é libertador. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu falo muito com os alunos lá no Instituto. O professor criou um método para que a gente possa seguir no yoga, aprender e seguir. E mesmo não ficar dependente do próprio professor. O yoga tem que ser uma verdade de cada um. É lógico que eu mesmo tenho um professor de yoga, eu gosto de fazer aula, gosto de estar em turma, gosto de aprender,
Mas eu tenho que ter o meu yoga, eu tenho que ter o meu espaço na minha casa, no meu momento, a minha maneira. Porque sou eu que vou resolver as minhas questões. Não é o professor Carlos, não é o professor Tiago, não é o professor Hermógenes. O yoga tem que ser libertador e não criar uma outra dependência. Eu deixo de ser dependente do Prozac e passo a ser dependente do yoga, da academia tal, com equipamento tal, no momento tal, na temperatura tal. Então, tudo que cria dependência não é indicado. Então, o Carlos, muita gente aqui já foi lá no Instituto, por exemplo, a sala é o mais, assim, clean possível, né? Tem um on ali, totalmente branco e tal. Por quê? Porque a gente não quer criar um ambiente que só ali a pessoa, não, só lá eu consigo meditar, só lá eu consigo fazer yoga. Ou então eu preciso fazer yoga, aí eu tenho que carregar um bloquinho, uma cadeira, uma faixa na parede, um equipamento de som, um incenso da Índia. Aí você vai viajar, você vai alugar um caminhão para viajar, né? Ou não vai fazer, que é mais fácil. Não, vou viajar, vou parar minha yoga. O professor, e na outra fala, acho que não é nessa não, tem uma foto dele praticando, e isso eu lembro bem de criança, ele, uma sunga de praia e uma canga no chão, assim na piscina, numa piscina assim, na beirada, e pronto, ali ele estava fazendo a yoga dele, os asanas, a meditação, não dependia de tapetinho, não dependia de nada. Essa é a ideia. A ideia é o yoga libertar, e não o yoga trazer outro tipo de condicionamento, né? Não depende de fatores externos, a gente falou, dispensa de tudo que não for natural. Então não tem chazinho, não tem remedinho, não tem incensozinho. Não estou criticando quem gosta, não, por favor, cada um no seu caminho. Mas estou dizendo que o yoga é você com você mesmo. É você com a sua mente, lide com as suas coisas. Não tem nada para expandir a consciência, ou para mudar isso, ou para mudar aquilo, não. É um caminho de autoconhecimento. Não que outros caminhos também são muito bons, mas é em outro momento. O problema é que a gente gosta de misturar muitas coisas, né? O Pilates é bom, o Yoga é bom, então Yoga e Pilates. Yoga... Existe muita coisa assim. Então, o Yoga é bom, surf é bom, Yoga surfando. Assim, cada um tem um caminho de novo. Acho que tem gente que acha maravilhoso, que se realiza assim, mas eu acho que o yoga por si só é um caminho. O surf, eu sou surfista, é um outro caminho que também te leva à felicidade, também te leva... Quando a gente mistura muita coisa, a gente perde muito da identidade de cada coisa e vira uma confusão assim. Então, lógico, tem bons professores em qualquer lugar. E ver o homem holisticamente, como a gente já falou, né? Tem que ver o ser humano como um todo. Muita gente, e tem algumas linhas de yoga que hoje em dia assim, Thiago, me ensina um asana que é bom para dor de cabeça. Aí eu falo, olha, o yoga não é para tratar dor de cabeça, o yoga não é um remédio para dor de cabeça. Vai melhorar a sua dor de cabeça, eu sei que vai. Mas se você praticar, se você mudar a alimentação, se você meditar, não existe um asana que seja só para dor de cabeça. Existem professores e linhas que acreditam e eu respeito, não quero criticar ninguém, mas eu estou falando do que eu conheço, né? Da minha linha, do que eu aprendi. O yoga pode curar uma série de doenças, eu já vi isso acontecer no Instituto milhares de vezes, mas quando ele é tratado como um todo, quando ele muda tudo, a alimentação, a filosofia, o pensamento, o corpo, quando ele é tratado muito separado, acho que às vezes a nossa medicina hoje em dia é muito assim, né? É um ortopedista especialista em perna, ortopedista especialista em joelho, o outro em pé direito, o outro em pé esquerdo. E aí vai setorizando, mas aquele pé, aquele joelho, aquela perna é de alguém, alguma pessoa. E o que está levando àquela doença, e o que está levando talvez quando a gente separa muito, a gente perde um pouco de tratar o ser humano como um conjunto, como um sistema, né? Era nessa mesmo. Olha lá, o professor com uma esteirinha de palha, com a sunguinha dele, tranquilo, fazendo a postura simples. Então isso é yoga, né?
é simplicidade. O Shivananda, que o Carlos citou, é um mestre que eu também amo lá da Índia, ele era médico até, e ele tem uma frase que eu acho que é uma das mais bonitas, assim, eu sempre boto, vida simples, pensamento elevado. Acho isso uma lição de vida, assim, vida simples, pensamento elevado. O yoga é isso, vida simples, pensamento elevado. Pode passar mais um. Isso a gente também já falou um pouquinho, né? Corpo, energia, emoção. A saúde não é o fim último, é um meio para se alcançar o transcendente. Isso é muito importante, porque muita gente chega no yoga e você fala assim, para que você quer fazer yoga? Aí a pessoa fala assim, eu quero ter saúde. Aí você pergunta, para que você quer ter saúde? Aí a pessoa fica meio perdida. Mas é uma pergunta. A saúde em si não é um fim. O que você quer fazer com essa saúde? A professora Brincalhão dá um exemplo muito legal. Ele falou assim, imagina uma pessoa que não tem caráter, e aí a importância do yamas e niyamas, e começa a praticar yoga, todo dia meditar, praticar yoga. O que vai acontecer? Vai virar um super-homem do mal, né? O cara, sei lá, um corrupto, um ladrão, essas coisas que não tem aqui no Brasil, né? Aí o pessoal não conhece. A gente não sabe bem o que é, mas existem algumas pessoas assim no mundo, não tem caráter, né? Aí o cara pratica yoga, não adoece nunca, então vai roubar mais, né? Vai prejudicar mais os outros. Então isso é uma coisa muito importante. Para que eu quero ter saúde? Para que eu quero estar bem? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu quero fazer? Porque saúde num bandido não é bom negócio. Saúde numa pessoa que não tem ética, que não tem caráter, não é bom negócio, né? Então, por isso, né, o Yoga Sutra começa com yamas e niyamas. Carlos vai falar, eu vou falar também na outra apresentação, código de ética e conduta. Tudo está ali. Ali está o yoga, a gente tem que começar dali. Se a gente não muda, não começa ali, todo o resto perde um pouco sentido. Porque senão a gente vai ter saúde, mas vai prejudicar mais gente. E aí não é o objetivo. Para quem está chegando agora, sim, né, para quem está nos dando a honra de estar participando de um retiro de yoga pela primeira vez, né, isso vai ser tema das próximas palestras, mas só para pontuar, né, que a gente fala assim, yamas, né, são 5, esse é o primeiro dos 8 membros. Não ser violento, não mentir, não roubar, não acumular e ter uma conduta sexual saudável, equilibrada, moderada. A gente vai falar sobre a importância disso. E sobre essa questão da saúde, é maravilhoso a gente ver o yoga, a prática de Hatha Yoga, também como instrumento para recuperar, de preferência até para manter a saúde. Mas uma das contemplações mais importantes mesmo, né, que só faz quem está interessado mesmo em se aprofundar, é a contemplação da impermanência. Esse é um dos passos fundamentais para a gente se interessar de verdade pela yoga, porque o nosso ego com o qual a gente se identifica, ou arrancar, a tradução melhor talvez seja falso eu, para não confundir com outros conceitos de ego, que fazem sentido de acordo com o local que eles estão inseridos. Mas o nosso falso eu, né, ele acha que não vai morrer nunca, né? Por mais que seja óbvio que isso aqui vai passar, que esse corpo vai passar, a gente não quer olhar para isso. Sua Santidade o Dalai Lama, que eu tenho como um dos maiores mestres que eu já vi, ele coloca, falando sobre nós, vivem pensando que nunca vão morrer, com isso morrem sem nunca ter vivido. É um grande ensinamento. Porque quando a gente entra em contato com isso, foi o que aconteceu inclusive com um grande mestre dele, Dalai Lama, que é o Buda. Um príncipe jovem, rico, poderoso, bonito, querido, carismático, campeão de esportes. Ele tinha tudo que o mundo podia oferecer para ele. Era um príncipe, o sucessor do rei. Mas de repente, aí a história é linda, a gente pode contar em outra oportunidade, ele se dá conta do seguinte: nada disso vai impedir que eu envelheça, adoeça e morra. Nada disso vai conter a impermanência. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Por mais que eu cuide desse corpo da saúde, uma hora a doença me pega. Uma hora a velhice chega a um ponto que esse corpo não tem mais como se manter e morre.
quando a gente entra em contato com isso de verdade, isso que é uma verdade, a gente sabe disso, a gente de repente, surge de repente dentro de nós um senso de urgência, porque a gente também sabe, né, que ninguém tem a garantia que vai morrer com 94 anos, né, ou 100 e poucos anos, que pode vir a qualquer momento. Tem um mestre budista, Shagduta Rinpoche, que ele dizia assim para os alunos dele: o que vocês fariam se estivessem na beira de um precipício e iniciasse um terremoto? Aí os alunos responderam assim: a gente ia sair correndo para um local longe da beira do precipício, que a chance de sobreviver seria maior. Aí ele fazia assim: então vamos, corram. Aí os alunos falavam: mas a gente não está nem na beira de um precipício, nem está acontecendo um terremoto. Ele falava: é aí que vocês se enganam. O samsara, né, que é esse mundo cíclico, né, de nasce, morre, nasce, adoece, fica bom, adoece de novo, fica bom de novo, é sempre um terremoto na beira de um precipício. A gente não sabe que horas o jogo muda, pode mudar a qualquer instante. E esse corre para longe da beira do precipício significa: investe na sua prática espiritual. Não deixa para depois, né? A prática tem que ser agora. A última postura que a gente fez na aula de yoga, e é quase a postura que fecha todas as práticas, chama-se Shavasana. O que quer dizer Shavasana? A postura do cadáver. É quando a gente vai deixando, deixa o corpo, deixa a respiração, não se envolve com a mente, né? O que resta, tem uma hora que o que vai restar é consciência pura. É consciência pura. E à medida que a gente for despertando essa consciência pura, o medo da morte vai diminuindo cada vez mais, porque a gente sabe que o que morre é a mente e o corpo, mas aquilo que a gente é não nasceu e não vai morrer. E eu estou falando isso para voltar na questão da saúde. O Tiago fez uma pergunta que o Hermógenes trazia, que é muito importante. Você quer saúde para quê? Para quê? Né? Então, é razoável que, num primeiro momento, queiramos saúde para fazer o bem, para dar bons exemplos, para aproveitar a vida de forma saudável. Mas a gente tem que lembrar, assim, do ideal do yoga, né? Que eu queira corpo e mente sãos, porque isso facilita muito o processo de autodescoberta. O processo da meditação, da clareza mental para os ensinamentos, porque senão a gente cai numa armadilha. Eu tenho alunos que tiveram problemas sérios de saúde e falaram: a partir de agora o yoga não tem mais sentido para mim, porque olha o problema que eu tive de saúde. O oposto do que aconteceu com o professor Hermógenes, né, que passando dos 90 teve problemas sérios de saúde, mas ele sabia que todo o corpo está sujeito a isso, que uma hora morre. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, porque o yoga ensina também, o Tiago talvez fale sobre isso, né, o Niyama Santosha, que é contentamento. Né, grandes mestres morreram de doenças gravíssimas. Então, a gente, enquanto pode, busca fazer uma manutenção da saúde, mas não se enganando achando que a gente vai poder prolongar isso eternamente. Né? O objetivo tem que ser moksha, que significa libertação. Né? Me libertar da identificação com o corpo e com a mente. E com saúde é muito melhor, é muito mais fácil, inclusive para a vida relativa. Mas é muito legal que a gente esteja contemplando essa ideia para que a gente se engaje mesmo quanto antes no verdadeiro sentido do yoga. E aí a gente também experimenta essa história de Maktub, né? Assim, né? O universo conspira a favor mesmo de quem entra nessa busca, porque nós encarnamos para isso. Né? O ser humano surge, nós surgimos na condição humana com a possibilidade de se perceber na condição essencial que é divina. Então, sim, que a gente pratique yoga para obter saúde, se alimente cada vez melhor. Qualquer sintoma, corre para o médico e segue a orientação dele. Mas que a gente lembre que o sentido da vida não é isso, que esse jogo está perdido. O jogo de manter o corpo saudável para sempre está perdido. Né? Uma hora o corpo vai.
mas a gente tem que buscar esse reencontro com aquilo que não vai, né? Com aquilo que é permanente e por isso é real. Yoga é o caminho do irreal para o real. Quem tem que vigiar a hora. Isso a gente já falou um pouquinho, né? São as várias frentes, tá vendo? O espírito, a mente, a conduta, o corpo, sensibilidade, energia. Tá? É só um esquemazinho. Pode passar. Pode passar também. Pode passar. Isso aí, só que eu queria mostrar para vocês, ó. Sadhanas práticas do professor, né? Porque no yoga a gente tem muito isso, né? Quando a gente tem um professor, um guru, um mestre, a gente olha para a vida dessa pessoa e busca copiar mesmo, se sentir caminhando junto, né? E o mais legal é que é uma coisa que dá certo, porque a gente viu o final disso, né? Viu ele com 90 anos, viu ele doente, que o Carlos falou uma coisa muito importante, professor com 94 anos, doente, já não escutava bem, já quase não falava, já quase não se alimentava. Você chegava perto dele e falava assim, professor, está tudo bem? E ele falava assim, não vou melhor para não fazer inveja. Então até lá com humor, com felicidade, com tranquilidade. É difícil, né, estar numa condição e manter isso, é difícil. Só uma vida de prática, só uma vida de disciplina, de todo dia fazer, que vai chegar num ponto aos 94 anos, com essa limitação toda, e você poder estar feliz, sabendo que está morrendo, sabendo que está passando, e está sereno, feliz, tranquilo. É possível. Isso é só para o professor Hermógenes. Não é só para o professor Hermógenes. É para todos nós. Mas aí ele começou lá com 35 anos, e foi até os 90, e um dos grandes exemplos, eu falo isso, não é porque é meu avô, mas era o comprometimento dele com o yoga, assim. Todos os dias eu vi ele praticando Hatha Yoga, com sol, com chuva, com resfriado, com trabalho, com viagem. É uma prática que tem que ser constante. Não adianta a gente dar aquelas desculpinhas que a gente sempre dá. Hoje está chovendo, não vou fazer. Hoje está calor, não vou fazer. Hoje está sol, não vou fazer. Né? A nossa mente está sempre, hoje eu vou dormir mais 10 minutos, não vou fazer. Aí a gente vai sempre jogando para amanhã, né? Então, gente, a gente está quase no nosso tempinho, né? Queria abrir para perguntas, só para esclarecer assim, um pouquinho dos dias também. Como a gente falou aquela frase, né? A programação para a gente passar rapidinho. Na manha ou na marra, né? Então, aqui a gente vai na manha. Então, é lógico que a gente está num retiro. Quanto mais a gente puder aproveitar as aulas, as práticas, melhor para cada um de nós, né? Mas não tem nada obrigado, tá? Então a gente amanhã vai estar aqui cedinho, às 7 horas, para a aula de yoga. Hoje a gente tem 6h30, né, Carlos, lá embaixo? 6h30 lá embaixo, lá na entrada tem o ashram dos Hare Krishna. E lá tem uma cerimônia, todo dia a essa hora, 6h30. Quem tiver vontade de andar até lá embaixo para conhecer, vão ter uns outros dias também, tá? E depois a gente se encontra 8 horas lá no refeitório onde a gente almoçou para jantar e depois ir descansar, porque amanhã a gente acorda cedinho. Então, como são vários dias, a gente também não colocou uma programação muito intensa, assim, uma coisa em cima da outra, para dar tempo também de vocês contemplarem o lugar bonito, passearem, se o tempo abrir, tem piscina, tem sauna, tem riacho, fazer uma caminhada, conversar entre vocês, conversar com a gente está aqui para bater um papo. E hoje, assim, essa primeira a gente falou muito, mas a ideia é vocês, toda hora que quiserem interagir, fazer uma pergunta, participar. Eu sei que o Carlos não se importa também, levanta a mão, pergunta. É para a gente ir descobrindo esse retiro juntos, a gente ir vivenciando juntos, tá? Então nada é muito rígido, nada é silêncio absoluto, nada é muito radical, tá bom? Então é para a gente ir bem suave, o coração aberto e aproveitar a natureza também. Antes da gente finalizar aqui, uns detalhes sobre a programação.
Eu lembrei, estava falando do avô bem velhinho, assim, eu gosto muito dessa história. Uma vez eu cheguei lá para visitar o professor Hermógenes, e quando eu cheguei, estava saindo uma amiga nossa chamada Maíla, que mora em Minas. Ela estava no Rio de Janeiro, ia pegar o avião, sei lá, 9 da manhã, chegou bem cedinho para visitar o professor Hermógenes. Eu gosto muito da Maíla também. Aí quando eu estava entrando, ela estava saindo. E aí eu me despedi dela rapidamente, eu não a vi há muito tempo. Aí eu falei assim, não sou eu, acho que eu falei, ô professor, que troca, né? Sai a Maíla e chego eu. Aí ele olhou para mim e falou assim, a vida tem me oferecido essas provações difíceis assim. Mas eu vou suportar. Então assim, ele já estava nessa condição de muito debilitado de saúde, né? A gente estava lá com o Paulinho uma vez, Paulo Maurício. Ele recebeu a gente com todo carinho, aí ele estava bem disposto nesse dia, ele falou assim, eu vou oferecer uma interpretação da oração do Pai Nosso para vocês. Né? Então fez a oração do Pai Nosso e comentou trecho por trecho. A gente gravou, mas não ficou muito legal, né? Foi de repente, né? A gente não sabia o que ele ia fazer, aí ligou o celular rápido, assim. Era impressionante como aquele estado mental e emocional não atingia o ser que a gente estava buscando ali. Voltando aqui na programação, gente, tem umas coisas bem especiais aqui. Então amanhã a gente tem a Hatha Yoga cedinho, 7 da manhã, depois o café da manhã e 2 convidados, né, muito queridos, o Vlad e a Márcia. Ambos são professores do Instituto Hermógenes, dão aula no espaço lá na Barra da Tijuca. Foram muito próximos, muito amigos do professor Hermógenes também. Então, além de excelentes professores, trazem, né, muito que aprenderam com ele. Então, eles é que vão dar as 2 palestras de amanhã, né, vão ser momentos muito especiais mesmo. Amanhã é aniversário do Tiago. Aviso para todo mundo dar os parabéns. Vou fazer 25. Mentira, 26. E hoje é hoje, né? É aniversário da Tati. Parabéns. A gente dá os parabéns lá no jantar. No jornal. Tem mais alguém fazendo aniversário? Não? Tá bom. Dia 9 é o professor. Dia 9 é o professor Hermógenes. A gente está aqui oferecendo esse retiro para ele. E amanhã a gente está encerrando às 18h30, hoje também. A gente não colocou isso na programação porque podia ter algum atraso, é primeiro dia, né? A gente sempre está chegando arrumando as coisas, mas acabou que vai terminar na hora certinho. Mas aí tem a possibilidade hoje de a cerimônia Hare Krishna, quem quiser conhecer. Amanhã a gente até colocou aqui, a gente encerra às 6h30 a cerimônia Hare Krishna. Mas eu estou enfatizando isso porque na segunda-feira a gente vive algo muito especial. Nessa segunda-feira acontece o Mahashivaratri, que se traduz pela grande noite de Shiva. Não tem um dia fixo no ano, porque o calendário védico é lunar, né? Então, quando comparado ao nosso calendário, é uma data móvel. Aí a gente vai ter algo muito especial. A gente, na segunda-feira, a gente vai fazer uma cerimônia para Shiva. Aqui dentro, o Paulo Maurício vai coordenar, né, gentilmente aceitou esse nosso convite, vai estar aqui com violão, vai ter uma folhinha, né, para que a gente possa acompanhar os cânticos. Aí ele vai explicar o que é Mahashivaratri, mas é uma das noites mais auspiciosas do calendário espiritual, né, onde a gente tem uma das maiores chances, onde as influências facilitam e muito o vencer o ego, né? O eliminar a ilusão, destruir a mente nesse sentido, não destruir o instrumento, mas destruir o controle que a mente exerce sobre a personalidade. Então o Sai Baba chega a falar assim para os devotos num discurso: eu peço para vocês essa noite, né? Não deixem de aproveitar essa noite, né? Cantando para Shiva, compartilhando histórias de Shiva. Então a gente, para início de conversa, depois a gente estende mais um pouquinho, colocou aqui na programação, na segunda-feira, a gente vai estar dentro dessa energia, né? Quando acabar a fala, o Tiago vai falar sobre autotransformação através do yoga, já é proposital esse tema, né? Que Shiva é o aspecto transformador de Deus. A gente vai celebrar a noite de Shiva.
Aí eu gostaria de enfatizar, é uma coincidência, essa data está caindo dentro do carnaval, nesse carnaval a gente está tendo retiro, então é um pedido meu para vocês, mas para que vocês valorizem ao máximo essa oportunidade. Né? A gente está fazendo uma celebração no Mahashivaratri, é uma grande oportunidade mesmo. Então, na segunda-feira a gente tem essa diferença. Aí, terça e quarta não há necessidade de falar agora, né, que eu não queria deixar em branco nessa abertura, enfatizar a importância dessa noite. É uma noite, né, que a gente não deveria passar em branco. Aqui a gente já tem a chance de estar no retiro, então não ter tantas influências, vou chamar de negativa dentro dos parâmetros da yoga, como a gente tem na cidade, assim. E se além disso a gente puder somar um esforço extra, né, para obter esse autoesclarecimento, aproveitemos e muito essa chance. Então é isso, né, Thiago? Vamos cantar o Chante? Então, fiquem à vontade agora, se quiserem, para conhecer o templo, participar da cerimônia Hare Krishna, ou para descansar um pouquinho no quarto, já ir para o refeitório. Então, queridos, sentindo o corpo encostado no chão, todos aqui, agradecemos a Deus por essa reunião, essa oportunidade de estarmos juntos, né, compartilhando os nossos saberes, né, e buscando esse esclarecimento, honrando esse título de seres humanos, aproveitando essa oportunidade. Shanti significa paz. Cantando Om Shanti, além de sentir essa vibração no corpo físico, mental e espiritual, que a nossa aspiração seja que essa paz se expanda em todas as direções, né, beneficiando o maior número de seres possível. Inspira. Shanti, Shanti.